E aí, galera, como é que vocês estão? Animados? E aí, Marcão, tranquilo? Tranquilo? Também, graças a Deus. A gente fala que tá tranquilo, mas não tá Por dentro não tá, né? É. Mas, poxa, esse é o nosso primeiro painel da conferência, assim, então já pra gente começar com o pé direito, é praticamente o quê? Um paredão aqui, né? Imagino. Então, tá preparado? Preparado, vamos lá, preparado. Bora. Tá sendo transmitido? Essa parte não. Que é um Ainda livro, não. Porque eu ia mandar um beijo, mãe, um beijo. só depois que vai ver no YouTube lá. Mamãe tá no céu. Então, nossa conferência é sobre como a gente pode se tornar inabalável, né? E uma, talvez, dificuldade que a gente possa ter é quando acontece uma batalha espiritual. Então, assim, como que a gente identifica o que a gente está passando é uma batalha espiritual? Então, a batalha espiritual é algo que acontece no momento que a gente abre os nossos olhos, o cristão está sendo submetido a uma batalha espiritual, porque a nossa luta é contra o pecado. A gente luta por uma vida santa, à imagem e semelhança do nosso Senhor, então a gente está constantemente ou lutando contra a distração, lutando contra o esquecimento das coisas, dos valores do reino. Então, assim, batalha espiritual é algo que a gente é convocado pelo Senhor, no que a gente é chamado para fazer parte do reino. A gente já entra numa batalha espiritual, que começa assim, a gente tem que lutar contra o nosso coração, que é enganoso, que é corrupto, né? É a guerra interior, que é uma batalha espiritual. Sim, até porque muitas vezes a gente é tentado pelo próprio mal, né? Então, às vezes, a gente tropeça, não necessariamente foi assim, o inimigo que fez a gente tropeçar, a gente tropeçou porque a gente é mal por dentro mesmo, o Senhor fala para Salomão, quando vocês se converterem dos seus maus caminhos, ou seja, tem muita coisa aqui que é equivocada, que é esquisita, mas que faz parte dessa luta espiritual, dessa batalha. E assim, necessariamente uma batalha espiritual, ela é contra o inimigo assim, ou tem outra, não sei, alternativa? É sempre contra o inimigo, né? É importante a gente ter consciência de que a gente não pode supervalorizar essa questão. Por exemplo, tem muito cristão que tudo bota na conta do diabo, e tem muito cristão que ameniza a participação dele contra a nossa caminhada cristã. Então tem gente que despreza completamente a participação dos ataques do inimigo das nossas almas, e tem gente que supervaloriza, que fica procurando, isso aqui, esse símbolo aqui é do capeta. Então assim, tem gente que acha cabelo em ovo e tem gente que nem acha o ovo. Então a gente tem que sempre se pegar o que está na palavra. E a Bíblia diz que tudo que tenta tirar a gente do foco, tudo que tenta distrair a gente da nosso verdadeiro relacionamento com o Senhor, tudo que afasta a gente da vontade de Deus, tem participação das trevas. Então, seja uma mentalidade, uma ideologia, uma cosmovisão, um livro, uma música, um filme, uma série que você assista, que está promovendo valores completamente contrários aos valores do reino, tem a participação do catiço ali. Eu não tenho dúvida disso. Então, agora, ele vai aproveitar muito das nossas inclinações, dos nossos desejos, né? A estratégia dele é a mesma lá do Éden. Ele vai trabalhar com o nosso mau caminho, os nossos desejos equivocados. Se a Bíblia fala que ele existe, se Jesus fala que ele existe, se Paulo fala que a nossa luta não é contra as pessoas, é contra ele, então a gente tem que ter consciência de que, de fato, a gente está em batalha espiritual. No momento do louvor, por exemplo, um líder de célula, um pastor pregando, o inimigo pode usar a nossa vaidade contra a gente, né? Você está louvando, como que você louva bem? Olha como é que a igreja está encantada, como que Jesus deu sorte de te encontrar. E se você bobear, você é arrastado por esse tipo de proposta. O campo de batalha é a nossa mente, então ele vai sempre tentar atuar nesse sentido. Então, esse exemplo do copo que você deu, eu acho que assim, o inimigo não está preocupado. Mas esse copo não, vou beber, vai virar água benta. Eu já até abri o meu, que a boca fica seca aqui na frente, mas, assim, o que eu quero dizer, o inimigo não está preocupado com, tipo assim, uma mensagem subliminar aqui quer dizer uma palavra, é uma aprovação, assim, do inimigo, é muito mais do que faz gente de Deus, né, assim, não necessariamente o que está escrito aqui, uma sutileza que vai ser do inimigo, vamos dizer assim, né. Ele é especialista em sutileza. Ardiloso, né? Ele é ardiloso. A palavra diabo significa jogador. Então ele está sempre jogando com a gente. Ele não dá trégua. A gente é que dorme. O inimigo das nossas almas não dorme. Ele está sempre jogando com alguma coisa, e normalmente com sutileza. Para a gente, ele se amarra em a gente desprezar a participação dele, achar que ele não existe. Porque se ele se apresenta de uma forma assustadora, todo mundo dá a linha, né? Vaza, né? Então o legal é aparecer de uma forma
envolvente, cativante, subliminar. Então não é nenhum extremo de tudo, o diabo também não pode ser assim, não pode banalizar, né? Tipo isso. Sim, assim. sim. Mas aí quando a gente realmente passa para uma batalha espiritual, como você falou, assim, quando é algo que assim afasta a gente de Deus, como que a gente pode vencer essa batalha espiritual? Seguindo o exemplo de Cristo, o Senhor Jesus venceu todas as tentações através da palavra. Então é fundamental que um cristão esteja revestido da palavra, que o apóstolo Paulo vai falar que é a armadura de Deus. Eu preciso estar com a minha mente, o meu coração, o meu dia a dia completamente cheio da palavra de Deus. É o instrumental que o Espírito Santo vai usar para amadurecer a nossa fé, para dar a gente o discernimento do que de fato a gente está enfrentando. É o conhecimento da palavra de Deus. Assim, se a gente tiver uma vida superficial de leitura, de estudo da palavra, a gente vai ter grandes problemas nesse sentido de batalha espiritual. Vai tá tomando uma coça do inimigo sem nem perceber que está apanhando. A coisa é tão sutil que às vezes você está achando que está tudo bem, está tudo maneiro, tudo dando certo e você está se afogando. Entendi, está afundado, né? Já está, exatamente. Entendi. Já tá. Mas aqui, por exemplo, sabe aquele dia assim que, sei lá, a gente acorda atrasado, aí a gente, sei lá, perde o ônibus indo pro trabalho, aí esquece o dinheiro em casa, não consegue almoçar, na volta pega um trânsito, assim, aquele dia e fala, nossa, que dia horroroso. Perde o celular. Perde documento. Isso necessariamente tem alguma explicação espiritual assim, ou tipo assim, é do acaso? Não do acaso, necessariamente, mas... Então, se nós somos do Senhor, tudo é espiritual, mas não necessariamente para o mal. Às vezes o fato de você perder o ônibus, acontecer alguma coisa que vai te atrasar no seu dia, às vezes é Deus promovendo um livramento, evitando que você entre numa situação de risco complicada, algo pior ainda para administrar. Então Deus às vezes cria situações que na nossa leitura, esse é o grande problema, por isso que a gente é ovelha, visão curta, na nossa leitura é um dia ruim, e Deus está falando, meu amiguinho, eu estou te dando livramento, estou limpando a tua barra, ia dar muito pior. Então, agora, tem situações onde você percebe a participação do mal. Por isso que é importantíssimo a gente estar cheio do Espírito para ter o quê? O dom do discernimento. Isso é problema do meu coração, mal, enganoso, corrupto, ou de fato estou sofrendo um ataque deliberado das trevas. A gente tem que ter esse discernimento, e isso a gente só adquire com o joelho dobrado, vida de oração, busca na palavra, comunhão. Não tem muito mistério, né? Sempre você pegar na palavra, oração, não tem muito como fugir disso, né? Sim, sempre... é o que está na palavra. A gente vai se revestir. A armadura de Deus é o conhecimento profundo da palavra. Sim. E sobre essa questão de mundo espiritual, assim, estava comentando, assim, não é realidade necessariamente, mas assim, algumas pessoas se atentam ao maligno, assim, através de filmes de terror, né? Que aí a gente vê um mundo espiritual fictício, né? Mas assim, até que ponto é fictício? Até que ponto aquilo que a gente assiste acontece? Então, o filme de terror, alguns, tudo vai depender da motivação do diretor, né? Alguns têm um único objetivo de causar terror, de causar medo, né? Isso por si só já não é algo bom, já não é algo saudável. A palavra fala para que, assim, tudo que for verdadeiro, honroso, de boa fama, pensem nessas coisas. Para a gente ocupar a nossa mente, o nosso coração com coisas boas, mesmo debaixo da graça comum, uma música, um filme, um livro, que esteja nessa lista que a Bíblia descreve para a gente. Então, assim, um filme de terror, o objetivo principal dele não é só causar entretenimento, é gerar medo, é você assistir, depois não consegue dormir, tem que ir lá para o quarto dos pais, porque está com medo, né? Então, assim, isso por si só já é ruim. Agora, tem filmes de terror que retratam a realidade, né? Às vezes através de um romance, às vezes através de fato verídico. O filme O Exorcismo da Emily Rose, é um filme baseado em fatos reais. Eu já, na minha caminhada cristã, eu já vivi experiências de exorcismo, onde muita coisa que eu assisti no filme, numa produção cinematográfica, eu vi. Eu até perguntei sobre isso, você tem algum testemunho assim? Eu já fiz exorcismo dentro de supermercado. Aí você comentou aqui na frente sobre isso, não já? Não sei se eu falei, mas... Eu já ouvi essa história, não sei onde. Eu entrei, na época, eu estava ainda trabalhando no consultório, imagina, a pessoa me ligou, meu cônjuge está no supermercado tal, manifestou lá, a pessoa está toda torta, por favor, me dá um help. Não era pastor, ajudava aqui no louvor. Aí eu entrei no supermercado todo de branco, saindo do consultório, né? Sem falar nada, as pessoas já apontaram para a pessoa que estava lá comprometida, né?
E assim, eu vivi muita coisa em experiência de exorcismo que o filme retrata com fidelidade, né? Então, assim, é real, né? A gente vê isso no livro de Jó, a gente vê isso nos evangelhos, a gente vê Jesus expulsando demônios, a gente vê Paulo expulsando os discípulos, expulsando demônios. Então, assim, eles existem, mas é importante frisar isso para as pessoas. Lutero falava isso: Satanás é Satanás de Deus. Eles são criaturas, a serviço, são escravos dos senhores, não têm autonomia. Então, até nessas manifestações visíveis, concretas, o apontamento é sempre para glorificar Deus. Deus só permite que essas coisas, esses tormentos aconteçam, ou para gerar juízo na pessoa que está sofrendo essas manifestações, ou, no final das contas, é para apontar para Cristo. O Senhor é soberano, né? Você menciona o nome de Jesus, eles têm que bater em retirada. Mas, voltando lá para a história dos filmes, eu já vi aquela... muda a voz, muda a formatação do rosto. Já presenciou isso, sim? Já presenciei. Uma situação, uma cena que eu nunca esqueço, foi no final de uma oração, né, ajudando uma pessoa, e a gente sempre pergunta: e aí, está se sentindo bem? Porque às vezes ele fica remedando a pessoa, ele ora remedando a nossa oração, em nome de Jesus, zoa geral, é o jogador, é o diabo. E aí a pessoa falou que estava sentindo muita dor nas costas. Quando eu olhei a parte assim da pele, tinha como se fosse um caroço, como se fosse um edema muito alto. E no que eu e um outro pastor, a gente começou a orar contra aquela dor que ela estava sentindo, meu irmão, o edema começou a andar por baixo da pele da pessoa, igualzinho em filme de terror. Caraca. Na minha frente. Essa mesma pessoa estava sendo ajudada por 2 irmãs aqui da igreja, e na época tinha um pastor que não acreditava nessas paradas, dizia que isso tudo era problema psicológico, queria chamar atenção. No que ele tocou a campainha do lado de fora da casa, a pessoa endemoniada no quarto falou: aquele que não acredita em mim chegou. Caraca. E a pessoa não sabia, não tinha interfone para ver, não tinha nada. Então, assim, a parada sinistra é real, mas no âmbito de batalha espiritual, o mais fácil da gente combater quando ocorre uma manifestação visível assim é Satanás, porque a gente repreende no nome de Jesus e ele tem que se submeter à autoridade do nome de Jesus, né? O inimigo mais sutil, mais difícil é o nosso coração. Esse rapaz, esse é escorregadio. É traiçoeiro. E por falar em filme, só para eu não esquecer, cara, a gente tem que investir em filme que acrescente, que seja... Que abençoe a gente, que abençoe outras pessoas. Eu estou encantado com uma série que eu estou assistindo agora, o The Chosen, que você baixa no aplicativo, fala sobre a história de Cristo de uma perspectiva maravilhosa. Então, assim, ao invés de assistir um filme de terror, assista o The Chosen, compartilha isso, usa isso como ferramenta de evangelismo. O único filme de terror que eu recomendo, que seria ideal que todo crente assistisse pelo menos uma vez por ano, é O Advogado do Diabo. O diretor, o escritor é um cristão, é um filme baseado numa ficção, mas de uma cosmovisão cristã, né, uma interpretação belíssima de Al Pacino, Keanu Reeves. Esse vale a pena assistir como um remédio, não como um entretenimento, mas como um remédio para manter a gente sempre com os pés no chão. Advogado do Diabo, se você tiver oportunidade, um filme antigão, maneiro. Mas um trabalho top. Maneiro. Vou procurar depois ver esse filme, nunca ouvi falar. Acho que já ouvi falar, mas nunca vi esse filme assim. Vou anotar na minha lista aqui. Então, bota na lista e assim, pelo menos uma vez por ano. Uma vez ao ano, Mas aí, assim, sobre a questão de filme de terror, né? Muitas vezes a gente vê... Assim, tem milhares de filmes, né? Mas como se fosse um maligno, assim, perseguindo, assombrando. Às vezes é uma casa, às vezes é a pessoa em si, onde ela vai, acontece alguma coisa. E até que ponto isso acontece, assim, por exemplo, nós enquanto crentes, assim, nós podemos ser assombrados, ser perseguidos, até que ponto a gente não é tentado a palavra, mas sim, até que ponto eles têm autoridade sobre a nossa vida, sabe? Até que ponto eles mexem com a gente? Então, a Bíblia deixa bem claro que os demônios são usados pelo Senhor para o não crente como instrumental de juízo e de tormenta. A pessoa que vive nas trevas já está debaixo de uma certa forma de juízo, e Satanás e seus anjos são usados como um instrumental de juízo sobre as pessoas. Paulo fala que antes de conhecer Jesus, a gente era escravo das trevas, escravos de Satanás. Então a gente fazia coisas porque a gente estava sendo escravizado por forças das trevas. E para quem já é convertido, o Satanás e seus anjos vão ser usados pelo Senhor para promover, né, nessas batalhas espirituais, oportunidade de crescimento da nossa fé ou até de disciplina.
O Senhor Jesus fala aqui, quando ele fala sobre a questão do perdão, né, do rei que perdoou uma dívida grande, daquele servo que não quis perdoar uma dívida pequena do seu irmão, Jesus fala que o Pai envia espíritos perturbadores, opressores, algumas versões dizem verdugos, para oprimir o crente até o crente liberar perdão para o irmão. Então, assim, Jesus usa as suas criaturas segundo a sua vontade, para o cumprimento do seu propósito, mas, assim, eles não têm autonomia. Né? A gente vê isso em Jó. Satanás queria perturbar a vida de Jó, teve que pedir permissão ao Senhor. Né? Os demônios estavam perturbando o gadareno, pediram permissão para o Senhor para entrar numa manada de porcos. Então, assim, eles não têm autonomia, eles não fazem o que querem, a hora que querem. Não, eles são servos, são criaturas servas do Criador. Entendi. Agora, talvez entrando num ponto mais conflituoso, assim, né? Mas? Tá light agora. Mas? Por exemplo, existem os anjos, e os anjos são caídos. Mas os anjos que são de Deus... Os anjos que não caíram, que estão em pezinho, que estão maneiros. Que até o pastor Rico comentou na pregação, tem umas 2 semanas, né? Do mundo espiritual, assim, que existem mais anjos na nossa volta do que contra, né? Os anjos, eles nos defendem mesmo? Literalmente, assim? Se a Bíblia diz que sim, eu não questiono, eu creio. A Bíblia fala que os anjos são servos do Senhor, são espíritos ministradores do Senhor. Então, muita coisa o Senhor usa os anjos para tornar no nosso mundo, trazer concretude para alguma ação de defesa do Senhor para a vida da gente. Então, eu creio nisso sem nenhuma dificuldade. A Bíblia descreve que homens, pessoas, receberam anjos em suas casas. Né? De repente, as pessoas não tiveram nenhum discernimento de que eram. Ló teve discernimento que estava recebendo anjos na sua casa. Uhum. Né? Abraão recebeu a visita de anjos. Então, assim, a Bíblia fala que eles claramente são servos do Senhor, estão a serviço do Senhor para a nossa proteção, para trazer, de repente, algum livramento, a operação de alguma experiência extraordinária a nosso favor. Uhum. Mas agora, anjo não necessariamente é anjo da guarda, né? Anjo, então, assim, eu não creio, celestial. Eu não creio em anjo da guarda em função do que a Bíblia passa para a gente. A Bíblia também não aprofunda muito nessa questão de anjo, para a gente também não perder muito tempo nessa parada. Mas eu não creio na questão de anjo da guarda, apesar de, em alguns momentos, Jesus citar isso, porque os judeus tinham isso dentro do misticismo deles, a crença em anjos da guarda. Então, quando Pedro estava preso e é solto, né, as pessoas estavam orando por ele, quando olham assim, ele chegando, é o anjo da guarda de Pedro. Então, assim, a Bíblia não traz muitos textos para a gente criar o dogma, acreditar que existe um anjo particular para tomar conta da gente. Até que eu não ia poder ser só um anjo, ia ter que ter uma galera tomando conta. Esses são os anjos da guarda do Marcão. Um só não ia dar conta da dificuldade. Marcão, basicamente foi isso, foi light esse quadro. Beleza. Quer dar algum recado final para a galera aí? Oi? Quer dar algum recado final para a galera? Que você cada vez mais invista no conhecimento da palavra, que você estude a Bíblia com dedicação, que você não se torne refém das crendices, da mesma forma como os judeus tinham misticismos na época dele, no meio evangélico tem muito misticismo, tem muita crendice que não é bíblica, que não tem nenhuma base bíblica. Então, até para a gente não se tornar refém de bobagens gospel, a gente precisa de um conhecimento sério da palavra, de um estudo sério, e rogar ao Senhor um dos dons que eu considero assim valiosíssimos, que é o dom do discernimento de espírito. Saber de fato, aquela pessoa que está ali na célula perturbando lá uma reunião de célula, às vezes a pessoa está acompanhada, está cheia de coisa ali, e a gente ter a experiência, a ousadia e a autoridade para repreender. Não adianta ligar para o Marcão para ir lá na sua casa expulsar nada, não. Expulsa primeiro, depois chama o Marcão. Em nome de Jesus só para contar embora, a bênção. Exato. Mas é isso, Marcão, foi bem light, hein? Amém, foi light. Obrigado mesmo por ter vindo assim. Espero muito que tenham gostado, galera. Nossa conferência está só começando, tem muito mais coisa aí por vir. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. Fique com Deus.